Paz para todos, shalom, mais um dia, mais uma reflexão, mais um momento abençoado na presença de Deus, em que nós vamos ouvir a palavra de Deus, um culto especial, um domingo especial, um domingo de Pessach, ou de Páscoa, né? Eu gosto muito da expressão Pessach, porque ela tem muito a nos falar. Eu acho que esse dia é um dia para nós meditarmos no corpo e do sangue de Jesus, né? Eu sei que você quer comer chocolate, inclusive eu já faço aqui o pedido que você pode mandar alguns para mim que eu estou precisando, um ovo de Páscoa. Mas a pergunta que fica é: o que é Páscoa? O que significa Páscoa? Porque as pessoas às vezes falam, é Páscoa, é Páscoa. Geralmente na nossa sociedade é assim, Páscoa, Páscoa. E quando se fala em Páscoa, se fala em chocolate e ovo, né? É assim que as pessoas pensam. E se perguntar para as pessoas dizer o que é Páscoa, né? O que significa a palavra Páscoa, elas não sabem dizer. Mas antes de qualquer coisa, eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. É o texto que eu escolhi para esse dia. Coríntios 11, 23 diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Logo após houver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28, examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Esse versículo é o terror. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor nos garante mais um dia, mais uma oportunidade em que nós nos colocamos em unidade de fé, para buscar o Senhor e para ouvir a Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra é vida, a Tua palavra restaura, a Tua palavra transforma, a Tua palavra nos fortalece. E é nela que nós estamos firmados, é nela que nós encontramos esperança, é nela, Senhor, que nós cremos como palavra vinda do Senhor para nossas vidas. Então, que essas pessoas, neste momento que vão receber essa palavra, possam ser fortalecidas, edificadas, restauradas, curadas e transformadas por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, que a bênção da Tua palavra esteja sobre todos eles, sobre todos nós, em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Esse texto é um texto difícil. É um texto bem complicado, vamos dizer assim. E ele é difícil no sentido de que não é muito gostoso ler ele, não. Principalmente versículo 29. O versículo 29 vamos dizer assim, é um terror, né? Porque é ele que vai dizer que aquele que comer do corpo, né? E do sangue indignamente, vai comer e beber para sua própria condenação. Eu me lembro nos anos 80, quando eu me converti, eu congregava numa igreja no Parque Santo Antônio, aqui na zona sul de São Paulo, e eu era ainda um bebê na fé, vamos dizer assim. E todas as vezes que chegava na Santa Ceia, que essa leitura e os pastores faziam questão de ler essa parte, né? Fazia questão de chegar nessa parte, né? Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Todas as vezes que chegava essa parte e você olhava de uma maneira geral, assim, para os irmãos, você percebia uma certa tensão.
Porque vinha o medo de participar da ceia. Medo? Medo. E por que medo, bispo? Porque, irmão, era assim. A grande verdade é que, meu irmão, você vai rodar o mês e o mês inteiro você vai pecar. O mês inteiro você vai errar. O mês inteiro você vai falhar. Porque a gente falha, a grande verdade é essa. Nós até podemos não querer falhar, mas falhamos, pecamos, erramos. E quando chegava esse momento, aí logo vinha à tona o quê? O medo, ou as lembranças, ou as coisas que você tinha feito, coisas até que você já tinha pedido perdão a Deus umas 20 vezes, mas naquele momento, quando se lia esse texto, pronto, bateu o medo. Aí já vinha a tensão, o terror, vamos dizer assim. E eu demorei um pouco para aprender, demorei um pouco para entender, eu demorei um pouco para ter segurança na graça, descanso na graça de Cristo Jesus. Porque até então eu não tinha muita segurança quando se tratava de Santa Ceia. E esse texto ele está aqui para chamar a atenção mesmo, não é outra coisa. Paulo ele vai discorrer a partir do versículo 23, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, eu lhes entreguei. Paulo vai discorrer a respeito disso, justamente por uma situação anterior. É só você voltar lá no início, no versículo 17, e você vai perceber qual era a situação e qual era o problema que levou Paulo dizer que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. É que às vezes a leitura na Santa Ceia, nós começamos a partir do versículo 23, nunca lá do 17, nunca o texto na íntegra, e a gente acaba compreendendo esses poucos versículos de maneira muito isolada, nós esquecemos do que vem anteriormente, e aí o texto fora do contexto vai gerar pretexto, ou vai trazer um monte de confusão ou interpretações equivocadas. E é assim que eu via, que eu tinha que estar santo, que eu tinha que estar perfeito, que eu tinha que estar 100%, né? 100% para tomar a ceia. E a grande pergunta é: quem é que está 100% no dia de tomar a Santa Ceia? A resposta é: ninguém. Ninguém. Essa é a grande verdade. Então do que Paulo estava falando? É como eu disse, é só voltar lá no versículo 17 e você vai ver do que se trata. Havia uma festa que ela era praticamente introdutiva, ela servia como introdução, ou podemos chamar de uma comemoração. Essa festa é chamada Ágape, semelhante ao Seder, né, de Páscoa judaico. Para quem não sabe, a Páscoa tem um Seder, que é uma refeição, uma refeição maravilhosa no judaísmo, o Seder de Pêssar. E a igreja tinha também algo semelhante ao Seder, que era o Ágape, ou seja, uma festa de amor, uma festa de confraternização, vamos dizer assim, de comemoração, em que naquele momento todo mundo se reunia para comer, para festejar, vamos dizer assim, para comemorar, antes de chegar aos enfins da ceia, né? E o que estava acontecendo é que as pessoas mais abastadas comiam, se enchiam, se embriagavam até com o vinho no ágape, e os mais necessitados e mais pobres não conseguiam comer da mesma forma ou ter acesso ao mesmo tipo de alimentação. Paulo, sabendo disso, ele vai trazer esse texto, ele vai enviar esse texto à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios é uma igreja bem problemática. Se você ler o texto de 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vai ver que ela é bem problemática, e não somente aqui com Paulo, não. Lá no início do segundo século também, a igreja de Coríntios continua problemática.
E o problema aqui era justamente essa questão de fraternidade, de unidade, de solidariedade, que não existia na comunidade de Corinto, principalmente no dia da celebração da Eucaristia. É lógico que não era apenas uma situação isolada, que havia acontecido apenas na ceia. Não, ao que parece, essa situação era uma situação já generalizada na igreja de Coríntios, e que também se manifestava até na Santa Ceia, que era um dos momentos mais sagrados, era a festa sacramental ou sagrada. Ou seja, aquilo que estava acontecendo dia a dia nessa comunidade de fé se manifestava também no dia da Eucaristia. Paulo, sabendo disso, ele vai e envia esta carta dizendo essas palavras: olha, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo partido, deu graças, disse: este é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, pegou o cálice e disse: esse é o sangue da nova aliança, o sangue que é derramado por vós. Ele foi mostrando o que era Eucaristia. O que era a Santa Ceia, vamos dizer assim, como todos chamam, né? Porque na verdade é ceia do Senhor. O que era realmente a Eucaristia? Ou seja, a Eucaristia só tinha sentido, a ceia só tinha sentido se a nossa vida estivesse em conformidade com Jesus que morreu, com a vida de Jesus, com a proposta de Jesus, com a trajetória histórica e os ensinamentos de Jesus. Porque o sangue, e o corpo e o sangue foi derramado não para alguns, não, foi derramado por todos. Jesus morre na cruz do Calvário, ele derrama o seu sangue, ele entrega o seu corpo para que todos possam ter acesso a ele. Então, a Eucaristia, a morte de Jesus, o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, nos impede de uma visão de separação, nos impede de realizar, vamos dizer, um apartheid religioso na comunidade de fé, na igreja, na congregação, na nossa convivência. O sangue na cruz do Calvário, derramado na cruz do Calvário, e o corpo de Jesus que foi ferido por nós, foi ferido por nós, foi ferido por todos. Eu gosto de lembrar do João 3,16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou só alguns, Deus amou o mundo. E aí a Bíblia vai dizer que deu, e por isso Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você depois pegar os evangelhos, depois dos evangelhos, ler Atos dos Apóstolos logo no início, você vai ver que a comunidade, ela dividia os seus bens entre si. Ela tinha a igreja incipiente, a comunidade incipiente de fé, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, ela tinha tudo em comum, dividia os bens entre si, não havia necessitado algum entre eles. Esse era o tipo padrão, ou o tipo de comportamento de fé que Jesus deixou para a sua igreja. Mas essa igreja estava violando tudo isso, estava vituperando esse tipo de ensinamento, ou esse tipo de visão para a comunidade de fé. Por isso que no versículo 29, Paulo vai dizer: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, esse indignamente é uma referência ao que ele já vinha dizendo desde o versículo 17, ou expondo desde o versículo 17, aquela situação de separação, de diferenciação dos mais ricos e dos mais pobres, dos mais abastados e dos menos abastados, dos melhores e dos piores, enfim,
Porque a igreja de Jesus, isso é bom. A igreja de Jesus é aquela dos 12, que depois cresce para nós, para sermos nós. Podemos falar que cristianismo é uma religião da mesa, é uma religião ala shulchan, uma religião sobre a mesa. No hebraico, ala shulchan, é fé sobre a mesa. Emuná ala shulchan, ou fé que se faz na mesa, que se pratica na mesa. Jesus, quando senta com 12, inclusive com os 12, inclusive com Judas. Antes de morrer, ele senta, pega o pão, e eles estão, com certeza, participando de um seder, ou seja, tem uma refeição ali. Antes de Jesus pegar o elemento pão, pegar o elemento vinho, ele vai participar junto com os apóstolos de um seder. O seder pascal, né? O pascal, o seder do Pesach. E é interessante isso, que você vai perceber, se você pegar o livro de Êxodo, você vai perceber que vinho não fazia parte, não era elemento da Páscoa. O vinho, na verdade, ele foi introduzido por Hillel, pelo rabino Hillel, algumas décadas antes de Jesus. E essa é a tradição do vinho, que representa a alegria de sair do Egito. Já eu vou discorrer sobre isso, de ser liberto da escravidão egípcia. O vinho é adicionado, é colocado ali como elemento de alegria, ou seja, para representar aquela sensação de quem estava saindo. Porque, meu Deus do céu, né? Eu estou esperando essa sensação de falar assim, ufa, saímos, vencemos. E eu acho que nesse momento o coração explode. Então o vinho representa essa alegria, o vinho representa essa explosão, né? Essa explosão, né? Essa satisfação de ter saído, de ter vencido. Então nós aprendemos aqui que o vinho não era um elemento do êxodo no Pesach. Ele foi introduzido depois por Hillel para figurar, para lembrar disso, né? Ou melhor, lembrar da sensação, da alegria de ter saído da escravidão. Porque os elementos é o pão asmo, o matzá, né? As ervas amargas e o cordeiro. Mas já no tempo de Jesus havia um seder, uma festa, as pessoas comiam juntas e se alimentavam juntas, e ali depois, dentro desse contexto, acontecia também a celebração do Pesach, aquela encontrada em Êxodo. Então tinha os elementos específicos, isso ia acontecer ali em decorrência do seder, né? Do Pesach. Jesus, é interessante que Jesus vai justamente pegar esse cálice. É esse cálice que vai mostrar que Jesus estava no seder pascal. Ele pega esse cálice, ele pega o pão, ele está sentado com os discípulos à mesa, porque a fé cristã é a fé ala shulchan, como eu disse, sobre a mesa, é a fé da mesa, é fé na mesa. E quando se fala de mesa, se fala de comunhão. Quando se fala de mesa, se fala de igualdade ou equidade. Quando se fala de mesa, se fala de unidade, de mesma fé, de mesmo Senhor, porque Jesus está entre eles. Quando se fala de mesa, se fala de intimidade entre os irmãos, de todos ter o mesmo valor, entende? De todos ter o mesmo valor. Então a fé cristã ou o cristianismo é a religião da mesa, é a religião que se pratica na mesa. Os nossos cultos precisam ser uma mesa, os nossos encontros precisam ser mesa, entende isso? Porque mesa fala de família. A shulchan, em hebraico, shulchan é mesa. Shulchan fala de família, fala de intimidade, fala de alegria, fala de comunhão, fala de proximidade.
fala de bem-estar. Mas aqui em Coríntios, eles estavam quebrando esse propósito, essa visão. E eu acho que é importante a relação entre Eucaristia e Páscoa, porque o que Jesus fez por nós também foi nos tirar do jugo, da opressão de um faraó, do jugo, da opressão de um tirano, de algemas e amarras e ataduras do mal, que estavam nos subjugando, nos humilhando e nos destruindo, que havia tirado a nossa liberdade, a nossa paz e a nossa tranquilidade. Mas aí a Bíblia vem e diz que Jesus, através do sangue derramado na cruz, ou melhor, através do seu flagelo físico, através da dor suportada por ele e através do sangue derramado na cruz do Calvário, nos resgatou das trevas, nos tirou das trevas. E a palavra Pessah significa saltar por cima. Lembra daquela passagem lá do Êxodo, que as pessoas passaram o sangue nas portas, nos umbrais das portas, das janelas, enfim, e a palavra Pessah está muito relacionado com aquela situação do anjo da morte, dele saltar, do mensageiro da morte saltar por cima da casa que tinha a marca do sangue. A palavra Pessah também pode significar passagem, saída. Então há uma relação, porque Jesus, ele se torna a nossa porta, Jesus se torna a nossa passagem. Jesus é aquele que, através do seu sacrifício, da sua morte, nos tira desse jugo, nos tira dessa opressão, nos tira dessa situação de dor e sofrimento, de escravidão, e nos abre, ou se apresenta para nós, como porta para uma nova vida. Todas as vezes que nós nos sentamos e comemos o pão e partimos o cálice, a gente precisa abandonar essa visão mística e entender a mensagem que Cristo quer nos passar. Quando Ele diz que nós devemos comer esse pão, beber desse cálice até que Ele venha. Ou seja, o que Jesus quer dizer é: permaneçam sentados na mesa, continuem na mesa, permaneçam como família. E Paulo vai dizer assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quem está na mesa está esperando a volta de Jesus, está esperando Jesus voltar. E como se espera, bispo? De que maneira se espera? Se espera em unidade, em confraternização, em solidariedade, em unidade, em união verdadeira. Não somente a questão de ajuntamento, de encontro. Não, tem muito mais do que isso. Tem a questão da solidariedade, de eu entender o quanto você é importante estar comigo, e o quanto eu sou importante estar com você, e o quanto todos nós somos importantes um para com os outros. E aí é esse comportamento, é essa atitude, essa postura que diz para nós, diz para Deus e diz para quem quer que seja, que nós continuamos ainda esperando Jesus voltar, que nós cremos na volta de Jesus e que nós somos aquele povo que um dia esteve escravo, mas que foi liberto pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que nesse domingo de Pessah ou de Páscoa, como você conhece, você possa desfrutar não apenas de um ovo ou de um chocolate. Não, desfrute dessa palavra. O que significa Páscoa para mim? Páscoa para mim significa libertação, significa sair, passagem, ou significa saltar por cima. Páscoa significa que as algemas caíram, que as amarras foram quebradas, que as ataduras foram tiradas, e que hoje eu sou
livre. Ou melhor, a mensagem é que nós somos livres, porque Páscoa é algo que pertence a nós. A oração de Jesus, a última oração, terminei, e eu quero deixar ela aqui, que diz assim: Pai, abençoe para que eles sejam um. Foi a última oração de Jesus em João. Assim como nós somos um. Pai, abençoe para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de lhe abençoar com uma bênção sacerdotal e depois orar por você. A bênção sacerdotal que diz assim em hebraico: Ivarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vichuneka, Yisa Adonai panav elecha vyasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus querido, poderoso e grandioso, neste dia nós oramos porque é dia de Páscoa, é dia de Eucaristia, é dia de Santa Ceia. Nos encontramos nesse momento impedidos de poder sentar fisicamente e participar dessa Eucaristia, mas estamos aqui meditando na Tua Palavra, porque nós ainda permanecemos em comunhão. Nós da Evangelho Pleno permanecemos em comunhão, permanecemos unidos, permanecemos no propósito, continuamos firmes na missão, naquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Nós queremos a cada dia, Deus, ser uma igreja que está sentada continuamente na mesa, que representa a Tua comunhão, que representa a humildade, que representa partir de pão, que nos diz que precisamos ser um como o Senhor Jesus e o Pai são um. Deus nos abençoe. Eu peço por cada irmão do Evangelho Pleno, cada irmão que está nos ouvindo, cada irmão que está nesse momento carecendo, precisando de uma mensagem de vitória, ou uma mensagem de transformação, melhor dizendo. Deus amado, que as amarras se quebrem, que as correntes caiam, que a agonia desapareça, que as pessoas possam ter liberdade para sair da dor, da aflição e ter um encontro real contigo, Senhor. Abençoe a todos, Pai. Eu declaro a tua presença na vida de todos e peço, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre, pois nós estamos com o Senhor, esperando o Senhor, comungando através da Eucaristia, porque cremos que o Senhor virá e não tardará. Que a sua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Feliz Páscoa, amém? Feliz festa de Páscoa, amém? Hag Pesach Sameach, feliz festa de Páscoa. Que Deus abençoe vocês, amém.